aí, meu povo do segundo ano, tudo bem com vocês? Vocês sabem que eu tenho um carinho todo especial, não só pelas outras turmas, mas principalmente por vocês, né? Ó, tô com saudade de vocês, galera. Não fiquem tristes, não. Tudo vai dar certo. Pense positivo. Ó, obrigado pelo bolo, hein? Valeu pelo bolo, pessoal que lembrou do meu aniversário aí, ó. Esqueci de agradecer. Depois disso a gente nunca mais se encontrou, né? Mas ó, fiquei imensamente feliz. Vocês me guardaram ainda mais agora, né? E depois, quando voltar, vou ter que fazer 60 dias de dieta, né? Depois que a gente sair dessa quarentena aí, porque agora o professor só tá comendo. A gente faz videoaula e come, videoaula e come, videoaula e come. Não faz outra coisa. Dormir não, a gente não dorme. Não dá pra dormir, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, pessoal, vamos fazer duas correções que eu quero fazer com vocês. Primeiro, né, que eu prometi para vocês fazer a correção sobre Revolução Francesa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Revolução Francesa, vocês podem tirar comigo. Ah, pessoal, não entendi isso, não entendi aquela aula do Saindo foi legal. Galera, vão lá no grupo, se junte a galera, fazem quase um abaixo-assinado e peçam, bro, Hugo, faz uma aula de Revolução Francesa. E aí eu faço para vocês. Mas vocês têm que pedirem, né? Se vocês não pedirem, um dia eu não sabe o que eu faço. Né? E aí eu vou fazer o seguinte. Primeira correção, Revolução Francesa. Segunda correção vai ser período napoleônico. Show de bola? Lembrando, se tu não fez o exercício, cabeção ou cabeçuda, volta lá no livro, página 836 e faz o exercício, né, do primeiro período da Revolução Francesa, praticando, e página 648 do praticando também, beleza? E faz o exercício de período napoleônico, tá bom? Então vou dar uma pausinha aqui. Vocês voltaram, então a gente voltou, né? Show de bola, ainda bem. Fez o exercício, fez com vontade. Se você fez com vontade, seja bem-vindo. Agora a gente vai começar nessa correção maravilhosa sobre a Revolução Francesa. Adoro. Né? Quando a gente fica muito em casa, a gente fica muito, ó. Né? Eu não sei nem porque eu tô com caneta, mas tá bom, tá válido. Vamos lá, galera. Questão 1. O terceiro estado sustentava as ordens privilegiadas. Né? E aí a gente vai ter o seguinte quadrinho, né? Vocês estão acompanhando, é bonitinho aí. Vou botar na câmerazinha aqui, ó, para vocês enxergarem, ó. Aí mesmo, que vocês estão vendo, né? Que você tem um senhorzinho assim, né? E na parte de baixo, e tá levando dois caras nas costas dele, né? Isso é o melhor exemplo que a gente vai ter daquela pirâmidezinha que eu coloquei para vocês lá, de organização social da França nesse período, né? Que aí você vai ter as classes mais baixas, né? Os camponeses, a burguesia, os sans-culottes, sustentando justamente as duas classes mais altas, que vai ser o clero e a nobreza, beleza? Então olha só, canequinha no café do Harry Potter. E aí o que você vai ter, galera? Seguinte, esse texto está pedindo justamente que vocês saibam essa organização social, né? E aí a gente vai lá para a pergunta. A situação expressa na charge foi um dos fatores da... eu já vou responder logo para ficar rápido e vocês não ficarem enrolando no vídeo, né? A Revolução Francesa, iniciada pelos burgueses, proletários e camponeses, indignados com a ordem monárquica feudal. Corretíssimo, show? Então, se vocês mataram na cabeça de vocês aquela pirâmidezinha, né, que eu coloquei para vocês lá no slide, que o tio fez com todo amor e carinho, que que expliquei elas maravilhosamente para vocês, né? O rapaz lá do site também explicou. E aí, então, vocês já matavam essa questão, né? E aí vocês também têm que aprender a interpretar um pouquinho de arte, né? Por isso que a arte é bom, tá vendo? Dê valor pra tia Dani. Galera, questão 2. Texto maior, então vamos lá. Quem era a burguesia? Eram os escritores, os doutores, os professores, os advogados, os juízes, os funcionários, as classes educadas, eram os mercadores, os fabricantes, os banqueiros, as classes abastadas, que tinham direitos e queriam mais. Acima de tudo, queriam o melhor, precisavam lançar fora o jugo da lei feudal, numa sociedade que realmente não era feudal. Precisavam deitar fora o apertado gibão feudal e substituí-lo pelo folgado paletó capitalista. Encontraram a expressão de suas necessidades no campo econômico, nos escritos do fisiocrata
Adam Smith, e aí é por isso que vocês têm que ter em mente também uma coisa que a gente vai ver sobre revolução industrial, show? E aí a gente vai ver o seguinte, a expressão de suas necessidades no campo social, nos trabalhos de Voltaire, né, diretor, e dos enciclopedistas, e Lassalle no comércio e indústria. Teve sua contrapartida no domínio da razão, da religião e na ciência. Olha, que texto maravilhoso, né? E aí, olha só, sempre já para ficar na dica de maldade de concurso, dica de maldade de vestibular, leiam sempre o rodapé. Leia o Berman, História da Riqueza do Homem. Então, quem está escrevendo esse texto não é alguém daquele período, é alguém justamente posterior, né? Um historiador como o tio Hugo aqui, que estudou muito sobre o tema e acabou escrevendo justamente esse texto. Aí a pergunta diz assim, essa burguesia escrita por Hillel Berman foi responsável por uma das principais transformações políticas e sociais, que teve um impacto duradouro na história, no país onde ocorreu a mais amplamente em todo o continente europeu. Essa burguesia está ligada a... Que tipo de burguesia que ele está falando? Né? Que tipo de organização? Se você já gravou aquela pirâmide social, galera, vocês já entenderam então também essa resposta. Se vocês prestarem atenção na minha aula lá, viram no slide direitinho, também vocês já mataram a resposta. A resposta é, claro, obviamente, B, né? Até porque a gente está falando de revolução industrial. Vamos lá, 3. Santa Guilhotina, protetora dos patriotas, rogai por nós. Santa Guilhotina, terror dos aristocratas, protegei-nos. Máquina adorável, tende piedade de nós. Máquina adorável, tende piedade de nós. Santa Guilhotina, livrai-me de todos os nossos inimigos. Galera, só para vocês terem uma ideia, se a gente está falando de guilhotina, a gente vai falar de período jacobino, ditadura jacobina, tá bom? Botem sempre isso na cabeça, porque vai ser nesse período que eles vão passar todo mundo na guilhotina, né? E aí a gente vai ver o seguinte, leitura do texto. A leitura do texto remete ao período da Revolução Francesa, conhecido como terror, que poderia ser identificado como o momento B. As medidas populares, tais como o controle de preços e a reforma agrária, sob a licença jacobina, durante a qual a guilhotina representava para muitos a justiça revolucionária. Por quê, galera? Olha só. Essa guilhotina é justamente para bater os inimigos dos jacobinos. Jacobinos, boa parte deles feitos justamente por populares, burguesia, toda aquela galera das classes abaixo da nobreza, justamente abaixo do clero, né? Então praticamente todo mundo, né? E eles queriam justamente matar quem? O pessoal que era opositor, né? Alguns girondinos que eram voltados para a monarquia, né? Pessoas aristocratas que não queriam a perda dos seus direitos, né? Então por isso que a guilhotina vai passar no pescoço de muita gente, né? Gente, olha só, eu não vou ler a questão, né? Porque eu estou vendo que vai se estender muito, então eu vou passar direto para 4 e eu só vou comentar. Elaborada na fase do diretório, esse manifesto inspirou a conspiração dos iguais, que foi sufocada e seu líder, Graco Belfort, preso e executado. No contexto da Revolução Francesa, esse acontecimento evidencia que os ideais inspirados no movimento revolucionário foram aplicados na medida em que entenderam os interesses da burguesia, né? Então vamos lá, essa ideia justamente de fase do diretório é a fase do jacobinismo, né? Então a fase do diretório iniciou-se com a derrubada do governo de Robespierre, a execução de diversos líderes populares. Essa fase é uma das vezes compreendida como contra-revolução burguesa, momento em que os projetos populares perdem espaço e o país passa a ser comandado pela burguesia, né? E a conspiração dos iguais foi principalmente manifestação contra os projetos burgueses que implementavam. O que isso quer dizer, né? Os ideais inspirados no movimento revolucionário foram ampliados na medida em que entenderam os interesses da burguesia, né? Então, olha só, a burguesia vai utilizar os pobres para fazer a revolução, e aí depois que você vai ver lá a revolução, vai ter a divisão entre jacobinos e girondinos, né? Os girondinos vão acabar justamente uma parte
tomando o poder e se afastando justamente dos jacobinos, né? E aí vai ficar chamado esse período de governo de diretório, né? E esse governo de diretório também depois vai ser acabar caindo justamente para o governo do terror jacobino, beleza? Então você vai vir lá com o período constitucional, revolução em si, né, que vai ser aquela da Bastilha, a morte do Luís Felipe XVI, e depois disso você vai ter o governo diretório que vai ser derrubado pelo período ditatorial jacobino e depois o retorno dos girondinos e por fim o fim da revolução, beleza? Quinto, né, aí tá falando sobre o filme, que eu gostaria muito de passar uma parte para vocês, sobre Robespierre, né? E a gente vai ver que dentro da revolução vai ocorrer revoltas próprio dentro da revolução, né? A leitura da imagem e o reconhecimento sobre o processo revolucionário na Europa em 1789 autorizavam a afirmar que os posicionamentos de Danton Robespierre caracterizavam o quê? O que caracteriza essas imagens no filme, né? Quer dizer o seguinte, letra A, Danton defendeu as reivindicações dos sans-culottes, uma classe baixa. Por apoiar a criação de um exército revolucionário, entrou em conflito com Robespierre, né, que era justamente quem controlava o governo justamente nesse período, né? Então você tem uma guerra ali de narrativas, né? Se Danton defendia os sans-culottes, Robespierre defendia a alta burguesia, né? E aí o que vai acontecer? Como os jacobinos utilizaram a guilhotina no período da ditadura jacobina, os girondinos também vão aprender a usar isso depois na última fase, na terceira fase da Revolução Francesa, né? 6. Galera, aí tá perguntando assim, sobre a Revolução Francesa, é correto afirmar, exceto, letra D, os jacobinos defendiam as posições moderadas e representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia e do primeiro Estado. Corretíssimo, né? E aí lembrando que o primeiro Estado é justamente o clero, a igreja. Então, assim, eles apoiavam os seus interesses da alta burguesia, então eles queriam tirar justamente a nobreza, e principalmente, assim, eles viam que a igreja ainda tinha um papel um pouco importante ainda nessa funcionalidade dessa sociedade. Beleza? Então, gente, olha só, terminamos essa correção aqui agora de Revolução Francesa. Qualquer dúvida a gente pode tirar depois. Então, vamos partir logo para 648. 1. Né, assinale as alternativas que representam corretamente uma realização de Napoleão Bonaparte, que representou uma consolidação das ideias da Revolução. Então, a gente vê que a resposta correta é B, né? Criação do Código Civil inspirado no direito romano e nas leis do período revolucionário, que na sua essência vigoraram até hoje na França, né? Então, olha só, uma das primeiras medidas que o Napoleão vai fazer vai ser justamente a criação do Código Civil, né? As pessoas vão passar a ter leis, né? As leis básicas, como direito à propriedade, como direito ao livre comércio, né? O voto universal, né? Ah, mas vai ser uma ditadura e tal, mas você vai lembrando que é um período imperial, um período de guerra, né? E ele entendia que depois desse final de período de guerra retornaria a democracia em si ampla, né? Vamos lá, galera. 2. Como general, cônsul e depois imperador, Napoleão Bonaparte transformou a França de um país sitiado numa potência expansionista, com influência em todo o continente europeu. No entanto, a expansão francesa, com seus ideais burgueses, encontrou muitas resistências, principalmente entre as nações dominadas por setores aristocratas, né? Aristocratas é a alta nobreza, né? A gente está falando de nobres. E aí a gente vai falar assim, assinale a opção que identifica corretamente uma ação implementada pelo governo napoleônico. E aí a resposta, de novo, vai ser C. Adoção do Código Civil, que garantia a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito de propriedade privada. Beleza? É muito parecida com a última questão, né? 3. Em 1804, Napoleão recebeu o título de imperador, mediante um plebiscito. Né? O que é um plebiscito? Né? A população era consultada, né? Isso é chamado de plebiscito, existe até hoje, não só na França, mas também aqui no Brasil, né? Que é onde você consulta a população para saber o que ela quer.
E aí, durante sua cerimônia de coroação, ele retirou do Papa a coroa e colocou-se em sua cabeça, com as próprias mãos. Esse gesto ousado representou-se que Napoleão simbolizou o máximo da força da burguesia, considerava-se mais importante do que a tradição da igreja, né? Porque, primeiro que ele era maçom, né? E a igreja e a maçonaria já não se dava muito bem, né? Não era próprio você ser maçom e ser católico. E segundo que ele já vinha das ideias também jacobinas, que era separar o Estado e a igreja, né? Vamos lá, galera. 4. É da SpaceX, procurando colocar em prática a política de solidariedade emboçada no Congresso de Viena, Alexandre I propôs em 1815 a criação de uma organização militarizada denominada Santa Aliança entre os monarquistas europeus tradicionais e cristãos. Participaram da Santa Aliança então Santa Aliança vai ser justamente os países contra os franceses, né? Os países monarquistas contra principalmente os franceses, contra as ideias revolucionárias. E aí que a gente vai ter né? Império Russo, Império Austríaco e o Reino da Prússia, beleza? Ah, mas professor, não poderia ser não, você tem a França, né? E aí, professor, não poderia, por exemplo, ser D? Não, também tem a França. Então, assim, esqueçam, né? Professor, não poderia ser a B, Império Austríaco, Império Britânico e o Reino da Prússia. Não, porque no primeiro momento você não vai ter Inglaterra, você só vai ter a partir da segunda jornada até a quinta, você vai ter Inglaterra ali bem maciçamente, né? 5. Restauração é o nome do regime estabelecido na França durante 15 anos, né? De 1815 a 1830. Mas essa dominação não convém a toda a Europa. Ela é múltipla e se aplica a todos os aspectos da vida social e política. Reconhece a restauração no processo que permitiu a volta das antigas dinastias ao poder que haviam perdido com as guerras napoleônicas, o que criou a Santa Aliança, nascido com o intuito de reprimir movimentos revolucionários, né? Então, olha só, a busca dessa resposta D, né? A busca disso era justamente retornar às monarquias principalmente absolutistas. 6, e eu já vou lá dando a resposta para não enrolar muito, né? D, todos os soberanos sentados à mesa obtiveram vantagens, territórios pelo Congresso de Viena, contudo, coube à Inglaterra a anexação da maior parte das áreas estratégicas para a manutenção da supremacia marítima. É simples, né? A Inglaterra nesse período era a maior potência do mundo, beleza? E aí, se ela bate a segunda maior potência do mundo nesse período, nada mais justo dela ficar com boa parte da parcela, até porque todos os outros países ali que estavam na mesa, né, negociavam diretamente com a Inglaterra, e a Inglaterra é a grande negociadora. Gente, beijão pra vocês, façam os exercícios, até a próxima aula.